Mateus capítulo 1, não tem dúvidas, procure lá Mateus capítulo 1, 17 versos bíblicos apenas, 17 versos bíblicos. Este é o registro dos antepassados, ou seja, a genealogia dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. E foi sobre isto que eu conversei com aquele amigo, pastor Dalisson. Somos a 14ª geração. Preste atenção no relato bíblico. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou e outros, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado o Cristo, o Messias. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Jesus Cristo. E agora, simbolicamente, nós somos a 14ª geração. Estamos inclusos nesta genealogia. Meus irmãos, então abre-se as cortinas, o Novo Testamento com uma lista, porque obviamente os destinatários valorizavam as genealogias, e aqui é apresentada a genealogia de Jesus Cristo, aparentemente uma genealogia monótona para nós brasileiros, que não estamos muito acostumados com o levantamento biográfico dos nossos ancestrais, nossos antepassados, mas que seria interessante um estudo bíblico anual para saber quem foi cada um desses personagens que estão narrados aí. Mas o fato é que uma leitura mais atenta ao texto bíblico é comum a todos, de que nesta tapeçaria, nesse quebra-cabeça da história, através de pessoas, é a história da salvação tecida por Deus, por amar, por graça e misericórdia, desde o Éden
a todos os pecadores, dentre eles eu e você, e daqueles que ainda virão, enquanto houver o tempo do Senhor, a todos. Então, através das gerações, nós percebemos a fidelidade de Deus e a história da salvação sendo arquitetada, montada para ter o seu clímax. Percebam que são 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio babilônico, do exílio babilônico a Cristo. E percebam que o que está evidenciando esta genealogia é a revelação, é a história mostrando que todas as promessas e a ação de Deus na promessa cumpriu-se no apogeu, no clímax da genealogia, Jesus Cristo. Assim como é o clímax da minha história e da sua história, que marca o período das nossas vidas antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, através de Mateus, está ecoando uma rica e preciosa promessa do trono de Davi, mostrando que o Senhor, Ele trabalha e a história progride, sendo Jesus Cristo o personagem principal desta genealogia. Percebam que o próprio Davi, profeticamente, ele anunciou lá no Salmos 22, ele já disse, por exemplo, versos 27 e 28, dê uma olhada aí na sua Bíblia, uma zapeada rápida aí no seu aparelho, no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia, papel, rabisque, e diz: toda a terra, diz o verso 27, Davi dizendo profeticamente, toda a terra reconhecerá o Senhor, e todos se voltarão para Ele, diante dele se prostrarão todas, ação missionária, todas as famílias das nações. Verso 28, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos, governa a minha vida e deve governar a sua vida. Meus irmãos, então, esta estrutura leva-nos a pensar, claro, nós não somos a 14ª geração sequencial, mas nós somos uma 14ª geração simbólica, espiritual, nesta longa linha do tempo, onde o elo crucial, onde tudo converge, tudo se desenrola através da encarnação, da presença, da vida, da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, através desta genealogia, nós podemos aprender, podemos refletir que é evidenciado a graça transformadora de Deus. Esta genealogia indica Deus agindo, demonstrando a graça do Senhor em redimir e transformar pessoas que, se olharmos isoladamente o seu contexto, seriam pessoas improváveis, mas que foram usadas, transformadas e usadas por Deus, através de suas vidas e realidades de vida transformadas, para que o Salvador viesse e para todos convergirem-se a Ele como Senhor e Salvador. Meus irmãos, o notável é que nesta genealogia tem nomes ali, personalidades conhecidíssimas na história.
Mas há também nesta genealogia, além de Abraão, além de grande Davi, Abraão, pai da fé, Davi, o homem de acordo com o coração de Deus, personagens conhecidíssimas, mas ali também nomes como, por exemplo, de Tamar, que concebeu um filho de seu sogro. Ali é o nome de Raabe, uma mulher que foi uma prostituta e que foi alcançado pela graça e benevolência do Senhor. Ali a Ruth, que sequer fazia parte da linhagem de Israel, ela era do povo gentil, ela não era parte do povo de Deus, uma moabita, uma estrangeira que encontrou a graça de Deus, e agora estas pessoas, como por exemplo Batseba, que foi envolvida, enredada no pecado de um homem, num adultério, num assassinato, que teve sua vida transformada e contribuiu, e consta seus nomes na genealogia de Jesus, para dizer nessa história da salvação e destas gerações, que mesmo em meio às marginalizações, mesmo em meio à etnia estrangeira, elas estão ali propositalmente para nos ensinar, nós, simbolicamente, a 14ª geração que continua, que recebeu o bastão, que Deus trabalha através de pessoas, que Deus age através de seres humanos, pessoas que acertaram, pessoas que erraram, pessoas reais, um mundo real, falhas humanas, desvios, reinícios, transformações. Deus, então, através desta genealogia, te conduz, nos conduz, me conduz a repensar na minha trajetória, na minha vida, na minha história. Pessoas com as suas sombras, onde não havia luz, sombras, o lado sombrio de um ser humano, de histórias nada recomendável ou recomendáveis, mas que Deus os atingiu e os transformou, e agora fazem parte de cada parte das 14 gerações. A genealogia também está falando e apontando a fidelidade de Deus, a provisão de Deus, que Deus está no comando da história. Esta genealogia, ela foge da linguagem das genealogias. Esta genealogia, ela foge daquele construto de genealogias que querem apontar os seus ancestrais, outros expoentes, e que muitas vezes, na maior parte das vezes, as genealogias põem para baixo do tapete muito do que aconteceu com os seus antepassados, como se pudessem deletar a história, para não serem lembradas. Mas aqui nós estamos vendo que Deus está no comando, e esta ação de convergir toda a história, de períodos altos e baixos, de acertos e de erros, de pecados confessados, de vidas transformadas, é plano de Deus, manifestando a sua graça, que Ele está
no comando da história de cada pessoa para dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados e que Deus transforma a nossa realidade para que a ação e a vontade dele seja efetivada. Ah, queridos, quantas pressões internas e externas, quantos exílios passados, dúvidas, provações, como já disse anteriormente, erros, decisões erradas no tempo errado, frustrações, caminhos que poderiam ser feitos de uma forma, mas que foram empreendidos, tais caminhos, de outra forma e forma mais dolorida, menos prazerosa. Outros bem-sucedidos, sim. Crises, apesar das crises, apesar desses altos e baixos, Deus permanecendo fiel em toda a história, mas transformando especificamente a vida de cada um, de cada uma, para que nós, a 14ª geração simbólica que continuará, lembremos de que Deus é fiel. Seus planos, o seu grande plano não pode ser frustrado e que Ele vai agir em nós, apesar muitas vezes de nós, das nossas decisões, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, vai nos transformar, vai nos ensinar e nos redirecionar. Amém? Amém. Por outro lado, também esta genealogia, queridos, queridas, está abordando da responsabilidade. Como 14ª geração simbólica, nós somos o elo nesta história. Alguém nos antecedeu, alguém nos sucederá. A sua história está sendo construída. Pastor, eu já estou com 65 anos, já estou com 70, já estou com 80, você faz parte dessa 14ª geração histórica. Deus pode te surpreender como surpreendeu Sara. Deus pode continuar te surpreendendo como surpreendeu Josué aos 110 anos de idade. Deus continuará agindo em você, na sua vida, nas suas escolhas, nas suas contribuições, sejam elas conscientes e inconscientes, nos desmerecimentos, nos momentos difíceis, nas más decisões, naquelas ranhuras que nós temos na alma, que somente Jesus Cristo pode nos curar, o outro pode nos abençoar, podemos dar um novo significado nesta vida e deixar o Espírito Santo nos transformar. E a ação benigna, graciosa e misericórdia do Senhor através dos nossos irmãos ou daquelas pessoas que andam conosco, podemos construir uma nova história, uma nova etapa pela e na graça do Senhor. Amém? Nós somos essa 14ª geração, então, portanto, não somos um ponto isolado, alguém nos antecedeu, alguém, como já disse, nos sucederá. Nós temos uma herança, deixaremos uma herança, sobretudo uma herança de fé, um legado, passar adiante. Fomos alcançados por Jesus Cristo, fomos inclusos nesta genealogia, fazemos parte desta genealogia, então somos chamados a preservar nesta história da salvação que está sendo construída,
Temos uma mensagem, temos que preservar esta mensagem. Minha pátria para Cristo, só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo me alcançou, Jesus Cristo pode alcançar você, Jesus Cristo mudou a minha história, Jesus Cristo pode alcançar você e mudar a sua história. O Senhor está me curando, o Senhor pode curar você. O Senhor está me transformando, o Senhor pode transformar você também. Senta aqui, vamos conversar, deixa eu te dizer o que Deus fez e faz na minha vida. Olha o quanto eu tenho ainda para crescer na fé, quanto eu tenho como amadurecer como pessoa, como eu tenho nesta integralidade, corpo, alma e espírito, quanto eu tenho ainda para o Senhor agir no meu corpo, quanto eu tenho ainda para o Senhor agir nas minhas emoções, no meu psique, quanto o Senhor tem ainda para ressignificar meus sentimentos, quanto eu tenho ainda que crescer. Eu falava agora com o irmão Walter, muitas vezes aquela máxima, né? Só sei que nada sei, eu tenho que aprender todos os dias, eu tenho que ter avidez para estar na escola dominical com os meus irmãos, eu quero o culto doméstico, eu quero aprender, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, porque tem mais, e o Senhor sempre vai dizer a mim e a você, tem mais, não parou, tem mais. E quando acharmos que chegamos lá, o Senhor vai dizer, tem mais. Ei, alguém te antecedeu, agora alguém vai te suceder. Você é a 10ª, simbolicamente, você é a 14ª geração. É com você. Você faz parte dessa história. Aprofunde-se na fé, busque o relacionamento genuíno com Deus. Jesus transformou aquelas pessoas. Muitas delas não eram flor que se cheira, não. Muitas delas tiveram um estilo de vida pior do que o nosso, mas Deus as transformou. Cada um de nós fomos alcançados em algum tipo ou outro de experiência e o Senhor nos alcançou. A cada dia o Senhor, já nos salvou, o Senhor continua nos salvando, o Senhor continua nos transformando pela ação do Espírito Santo. Amém. Nós somos essa 14ª geração, precisamos conduzir, ser o sal e luz nesta terra, brilhar. Certo dia alguém chegou para um pastor e disse, cadê as suas ovelhas? Ele disse, estão iluminando por aí. Onde estão as suas ovelhas? Estão salgando por aí. Luz e sal. Onde estiver, reflita a luz de Jesus, a glória de Deus através da sua vida. Posso ver em ti a glória do meu Deus. Posso ver em ti a glória do meu Deus, através dos seus testemunhos, dos seus atos, das suas palavras, das suas decisões, de tudo que você é e tudo que faz para a glória do Senhor. Temos que construir pontes. Temos que construir pontes. Porque na genealogia tinha gente estrangeira, tinha gente que não fazia parte e passaram a fazer parte da genealogia. Há muita gente para ser inclusa nessa genealogia. Podem estar lá dentro de casa, pode estar lá no meu trabalho, no meu ambiente de estudo, no meu bairro, na minha cidade, pessoas com quem eu convivo. Hoje online, muitos de nós temos relações estrangeiras, internacional, gente sendo inclusa na linha do tempo, na história da salvação, porque você é simbolicamente a 14ª geração. Ah, meus irmãos, e Jacó gerou José, marido de Maria, uma jovenzinha, da qual nasceu Jesus, que é o Messias, o Cristo. Gerações com suas alegrias, tristezas, com seus acertos, com suas falhas, transformadas por Deus, e que nessa história tudo foi convergido para Jesus. Toda a nossa história é convergida para Jesus, para Jesus, para Jesus e por Jesus. Que o Senhor estabeleça seu reino em mim e você a cada dia, nossas lutas lá no nosso ambiente, nos nossos estudos, no nosso ministério, na busca de conhecimento, auxílio ao próximo, seja o que for, esta é a perspectiva de Deus para a sua vida, o seu propósito. Você é instrumento nas mãos do Senhor. Você é alguém que o Senhor vai usar você do seu jeitinho, da sua forma, na sua linguagem.
nas suas deficiências, nas suas potencialidades. O Senhor vai te abençoar, e o Espírito Santo, nesses talentos, dons, carismas, vai te capacitar. Você faz parte dessa genealogia, para tudo convergir na pessoa de Jesus Cristo. E aqui concluo. Como a sua história de vida se conecta nesta genealogia? Você deseja ser conectado, linkado nessa genealogia? Talvez você tenha uma história como Tamar, talvez você tenha uma história como Raabe, talvez você tenha uma história semelhante a Moabita, talvez como Batseba. O Senhor transforma, age de uma maneira tão graciosa, nos conecta com Deus e nos reconecta com Deus. Isso é gostoso. E nos faz a 14ª geração simbólica. Como você tem sentido a intencionalidade da sua vida? Ei, não é apenas ser membro da igreja, é um estilo de vida. Não são apenas códigos, não são apenas normas, ainda que a conduta ética seja importante na cultura, mas é aqui dentro, é o reino de Deus aqui dentro, aqui, sentimentos, coração, ressignificando a vida, também os objetivos, razão de vida. Você sente esta intencionalidade de vida e que você deixará esse legado às próximas gerações? Fortaleça o hoje, abra e produza pontes para outros serem inclusos. Lembro-me bem quando eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, Deus me chamou ao ministério. E lembro-me bem o que o meu pastor disse, pastor Juraci Lemos. Ele olhou para mim: Deus te chamou para o ministério? Eu disse: amém. Você entendeu que foi Deus que falou? Entendi. Então vou te dar um conselho. Qual é, meu pastor? Vê se não atrapalha. Deixa Deus fazer a obra. Você não é Espírito Santo, você não é Deus. Faça como João, um dia que perguntaram para João: João, quem é você? Tu és o Cristo, tu és Elias. João respondeu: eu sou apenas Joãozinho. Deus tem uma missão para mim, eu faço o que tem que ser feito e eu vim preparar o caminho para Jesus, o Cristo. Toda a história converge para Jesus e isto faz e fará diferença no seu viver. Amém? Amém? É isto que tem que ser potencializado, senão as questões, as questiucalazinhas nos tiram alegria, nos minam, nos afastam, nos emburram, nos deixam obstinados, nos endurecem, nos tornam opacos, sem vida, vazios, olho de peixe morto, expressão popular, corpo sem alma, sem vida, sem alegria, cheios de crises, crise existencial, torna-se insuportável até aqui dentro na alma, sobretudo quando nós começamos a trabalhar nessa arqueologia das emoções. A gente começa a descobrir o lado ruim dentro da gente, e a gente tem que se deparar diante do Senhor e pedir graça e misericórdia do Senhor, e transcender, e dar um novo rumo,
E quanto mais cavocarmos na ação do nosso Deus, mais e mais e mais. Então, queridos, queridas, o seu lugar na história da salvação, há muita terra a ser conquistada. Há muito para ser e fazer em nome de Jesus. Viva essa consciência, dizendo: eu sou simbolicamente a 14ª geração nessa genealogia de Mateus. Estou nessa. Essa é a minha vibe, essa é a minha gana. Eu tenho antecedentes, eu tenho depois de mim, e um dia eu vou me encontrar, e a minha história, me encontrar com Deus, e em Jesus a minha história de vida faz sentido. É isso que até alguns têm dito, pessoas em busca de sentido. Pessoas que nada têm buscam sentido, pessoas que tudo têm buscam sentido. Igualmente, mesma fome, talvez mesmo vazio. É isso que faz sentido. Que Deus nos abençoe. Somos a 14ª geração, simbolicamente, é conosco. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique em pé, vamos celebrar com o nosso ministério, nesse louvor, em nome de Jesus.